seguros de viagem têm claramente sido os temas mais falados no mercado hoje em dia. A discussão não é clara, porque os seguros de viagem, por defeito, têm uma cobertura de assistência, e essa cobertura de assistência só é disputada propriamente com a viagem, ou seja, a viagem tem que já ter começado, e nessa perspectiva eu acho que é importante, por exemplo, para as empresas que tenham expatriados, ver até que ponto é que conseguem acionar os seguros de viagem que têm para questões de repatriamento ou mesmo para assistência médica a esses expatriados que têm noutras jurisdições. Depois há uma vertente de cancelamento que estas apólices também costumam ter, que é um complemento, digamos assim, e essa cobertura só pode ser acionada se a viagem ainda não estiver materializada. E aí tem que ser um bocadinho analisado caso a caso, porque uma pandemia pode não estar coberta pelos triggers, digamos assim, da cobertura de cancelamento. Um dos exercícios que já estamos a fazer com alguns clientes neste momento é fazer uma espécie de uma due diligence à carteira de seguros que têm em vigor, para ver qual é que é o espectro das apólices que eles podem acionar dentro da carteira que dispõem. E o conselho que eu dou nesta fase é claramente fazer essa due diligence à carteira e ver até que ponto é que conseguem acionar algumas. Há apólices, por exemplo, na figura do teletrabalho que temos hoje em dia, claramente é uma cobertura, não prejudica a cobertura de acidentes de trabalho, ou seja, as empresas que tenham trabalhadores em teletrabalho podem continuar a acionar essa cobertura. É importante que comuniquem às seguradoras que têm trabalhadores em teletrabalho. Outro tipo de seguros, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, à partida não terá grande impacto, ou seja, não é um seguro acionável neste enquadramento. É importante pensar no seguro, no All Risks. O All Risks, no fundo, é aquele seguro que quem tem unidades industriais e por aí fora, que cobre todo o património das unidades industriais. A grande questão que se coloca hoje em dia é até que ponto é que é possível acionar uma cobertura de perdas de exploração para empresas que tenham que parar a atividade por força desta situação. A experiência que temos é que, por defeito, esta cobertura não é acionável no enquadramento atual, porque não é a perda de exploração normalmente é acionável por danos à fábrica ou ao equipamento, o que não seria o caso do coronavírus, ou seja, neste enquadramento, uma cobertura de perdas de exploração, sem prejuízo de uma análise mais detalhada da carteira, não seria acionável. O mercado segurador vai se adaptar ao que aconteceu agora, ou seja, o que aconteceu agora não era expectável para a própria indústria. É uma circunstância que está muito excluída, ou seja, imagino que os produtos vão aprender muito com esta situação, os produtos vão ser cotados de outra maneira e se calhar as coberturas de pandemia e epidemia vão passar a ser incluídas. O que é importante às empresas, essencialmente, é que se calhar olhar para a figura do seguro de crédito como uma opção, ou seja, o seguro de crédito cobre eventuais incumprimentos de pagamento de faturas de empresas, nomeadamente em caso de insolvência das contrapartes. Acho claro que as seguradoras de crédito, que é um nicho muito pequeno, vão também olhar para esta situação e se calhar vão cotar os produtos da maneira, mas acho que é crítico que as empresas olhem para a sua carteira e vejam até que ponto é que conseguem maximizar as coberturas para o futuro, nomeadamente nos seguros de crédito e, quiçá, na questão das perdas de exploração por imobilização da atividade decorrente aqui de uma pandemia.